A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Capítulo de hoje, capítulo 34, vou passar pelo 35 e 36. Porque, como eu já disse, esses assuntos estão sempre muito ligadinhos, então fica melhor fazer um vídeo assim. Mas faça a tua leitura da forma que você quiser, de forma que você consiga entender, estudar ali, do seu jeitinho. Mas como eu já disse que não tem problema em voltar quando eu deixo algo importante passar, vou voltar aqui no capítulo 33 e falar sobre o encontro de Esaú e Jacó, né? Eu falei que Jacó foi ao encontro do seu irmão com muita humildade, e isso fez toda a diferença, né? Mas eu deixei de frisar algumas coisinhas aqui, como por exemplo, a forma como Jacó, quando avista, né, o seu irmão, à distância, ele tinha separado sua família em grupos, mas ele viu o seu irmão, então ele se adianta à frente dos seus parentes e vai até Esaú. Só que nesse caminho que ele percorre até Esaú, ele vai se prostrando no chão, né, em rosto no chão, como forma de reverência. Ele vai se prostrando e ele faz isso 7 vezes, até que chega até perto do seu irmão, né, e eu acredito que a reação de seu irmão tenha assustado, tenha admirado Jacó, porque Jacó com certeza temia o retorno, temia o que ele encontraria, né? Mesmo com Deus o garantindo, né, a volta, ele temia, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então, quando seu irmão, Esaú, abraça, beija, né, agarra ali o pescoço com carinho, né, e chora, né, e os dois choram, aquele momento ali me deu um alerta sobre quem Esaú era agora. Esaú não era mais aquele rapaz lá atrás, aquele que eu batia na tecla, né, reclamando sobre ele ter vendido, né, a sua primogenitura por um prato de comida, né? Então, já que eu falei mal dele lá atrás, eu vou agora ensinar, né, o que eu aprendi de bom com Esaú aqui. Nessa atitude de Esaú, Esaú surpreendeu. E Esaú mostrou ali que ele não tinha guardado rancor do seu irmão, que ele não tinha alimentado a ira, que ele não tinha alimentado a mágoa, assim como fez Caim lá atrás, né, que alimentou e acabou matando o seu irmão Abel. Esaú se livrou daquilo. Esaú amadureceu, Esaú mudou. E quando Esaú chega até Jacó, né, e ele pergunta ali, né, ele fala sobre por que ele tinha dado aqueles presentes todos, né? Ó, no capítulo 33, no versículo 8 diz assim: perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes rebanhos que encontrei? Esaú não supôs, Esaú não imaginou coisas piores, porque Esaú não estava mais ferido como estava antes. Esaú tinha sido curado provavelmente por Deus conforme foi abençoado, né? Conforme foi passando o tempo e Esaú refletiu, né, sobre a vida dele. E ali naquele momento mostra-se que Esaú e Jacó não eram presos a bens materiais, porque estão cada um cedendo do seu. Jacó cedendo presente e Esaú falando, não, eu tenho, obrigado, não precisa. E Jacó falando, não, fica, né, eu vou ficar feliz, vai ser bom pra mim. Eu tô falando com as minhas palavras, mas é exatamente, basicamente isso que está sendo dito ali. Então, quando Esaú pergunta, eu gostei muito disso, porque ele não supôs nada. Quando a gente está ferido, né, quando a gente está magoado, a gente já imagina tudo. A gente vai tudo pelo lado ruim. Ah, ele poderia ter imaginado. Ele está querendo me humilhar. Ele está querendo mostrar que prosperou mais do que eu. Está querendo prosperar que é maior, que é melhor. Mostrar que é maior, melhor do que eu. Coisas do tipo. Só que, como eu já falei, naquele momento ali, Esaú já não estava mais dominado por ira. Não estava mais aquele cara lá atrás que não ligava por espiritual. Porque foi exatamente isso que fez Deus reprovar, né, Esaú ali e reprovar também Saul. Deus perdoa muitos dos nossos erros. Se a gente for olhar, Jacó e Davi erraram muito mais do que Esaú e Saul. No nosso ver, assim, né? Fizeram umas coisinhas mais feias. Só que pro nosso Deus, como eu já disse, ele pensa diferente. Pro nosso Deus é diferente. Nosso Deus, ele perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, né? Mas quando isso é no rumo, né, no caminho do espiritual, ele não perdoa, ele não abençoa esse tipo de coisa, e isso ele não aceita. Então, quando ele mostra ali que Esaú não era o escolhido dele para ser o sucessor espiritual daquela família, né, vamos dizer assim, seguindo ali, ó, a coisa de Abraão, Isaac, aí veio quem? Jacó. Porque quando Esaú trocou lá a sua primogenitura pelo prato de comida, ele não estava trocando só pelos bens materiais. Naquela época, o maior legado era o legado espiritual. E aí eu achei uma parte aqui muito importante que diz
Cadê? Está aqui, eu acho. Que fala exatamente isso, né? Que fala aqui, ó. A história de Esaú nos ensina duras e amargas lições sobre o cuidado que devemos ter pelas coisas espirituais. Ali mostra que ele evoluiu nessa chegada do irmão, ele evoluiu e Deus abençoou ele também nessa vida, nessa caminhada aí que ele foi mudando. Não fala muito sobre como viveu Esaú ali, né? Sempre foca muito em Jacó. Mas eu creio que Esaú foi tendo sua mudança, Esaú foi tendo sua ligação com Deus resgatada. Tanto que, por mais que Jacó tinha a preferência de Deus ali, que tudo sairia bem, nada impede que Esaú tivesse outras atitudes, né? Assim como Labão conseguiu ainda chegar a Jacó e falar tudo que ele queria ter feito, mas que Deus não deixou, Esaú também podia ter chegado, reclamado, brigado, feito uma arruaça, mas não ter conseguido prosseguir com o mal, porque Deus não deixaria. Mas não, aqui nos deixa esse ensinamento que, ó, ele deixou o passado no passado. Ele usou a oportunidade que ele tinha para reconciliar-se. Independente do irmão dele ter feito algo que ele não gostou, algo que feriu ele, né? Ele deixou quem feriu ele assustado e admirado. Então a gente aprende que é pra gente fazer isso na nossa vida, né? A gente aprende que se é para aprender algo com Esaú, né? De não trocar, né, o valioso pelo temporário. E agora a gente aprende a não guardar mágoa, não guardar rancor, não alimentar aquilo de ruim que vem sobre nós quando algo ruim acontece. Essa decisão de alimentar é nossa. O que fazem com a gente não tem como dominar. Mas o que a gente faz com aquilo que fizeram é toda a responsabilidade nossa. E se você é filho de Deus, se você é um servo do Senhor, você precisa ir por esses princípios. De não pagar mal com mal, de não alimentar, né, essas coisas ruins que crescem dentro da gente, que é normal do ser humano. Então, finalizando aqui essa parte do capítulo 33, vamos para o capítulo 34, onde fala sobre a única filha de Jacó que foi citada na Bíblia. Eu não vou dizer para vocês que ela é a única filha de Jacó, como eu li em alguns lugares, mas é a única que foi citada. Por que eu não tô fechando aqui o ciclo que só existiu essa? Porque eu não sei, não tem fontes seguras que me afirmem isso. Porque na Bíblia, geralmente é citado o nome dos filhos, né? As filhas, geralmente, são pouquíssimas que são citadas. Então, podem ter, sim, tido outras filhas que não foram citadas, e essa em especial foi citada porque algo bem devastador aí aconteceu na vida dela. Diná. No capítulo 34, a gente fala sobre Diná, que foi abusada, né, por um rei, né, pelo filho de um rei, né, lá de Siquém. E ele viu, né, ela passeando, sei lá, como posso dizer, com as amigas que ela tinha feito ali naquele local. Por que julga-se que eram amigas? Porque fala aqui, ó, ora Diná, filha que Lia dera luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. As filhas da terra, imagino que sejam as meninas, as moças de lá, né, as que são dali mesmo. E que tinham costumes pagãos, que tinham, né, costumes diferentes da família ali de Jacó. Então aí já fica aí um alerta, né? Quando ela se misturou, quando ela quis fazer parte, quando ela quis adotar costumes pagãos, né? Porque sair ali da sua tenda e ir para o encontro dessas meninas, eu acredito que não era algo normal da família dela, né? Era algo normal do local em que ela estava vivendo naquele momento. E aí fala que viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que é príncipe daquela terra, e tomando-o a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou a jovem, e falou-lhe o coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Vou fazer agora o resumão aqui. Diná sai de casa, né, como já suposto aqui, para encontrar as amigas, e nesse caminho aí, o Siquém, né, o filho de Amor, que é o rei ali daquele local, vê ela e abusa da menina. Diná tinha ali, pelos estudos, aproximadamente 15 anos, e abusa dela. Só que a partir do momento que acaba o ato ali, né, ele se apaixona por ela, ele se apaixonou perdidamente por Diná, e ele quer consertar o erro dele, né, ele quer consertar ali o que ele fez, e ele quer essa menina para casamento. O que ele faz? Fala com teu pai, o pai dele vai até Jacó,
né? E Jacó já estava sabendo ali do que tinha acontecido com a sua filha, né? A desonra. Mas Jacó, por ser um homem de Deus, né? Ele não age bravamente, não faz justiça com as suas próprias mãos. Acredito que, se não fosse, poderia até ter feito vingança ali com as próprias mãos, ter matado o pai, o filho, né? O que a gente, os humanos, não acharia tão absurdo assim. Mas, como filho de Deus, ele não fez esse tipo de coisa. Porém, os filhos dele, né, Simeão e Levi, que são irmãos, né, dela, tanto de pai quanto de mãe, eles não aceitaram aquilo. Então eles falaram, a Bíblia fala dessa forma, falaram enganosamente, né, a Amor e Siquém, e eles propõem que, vocês querem fazer aliança conosco, porque Amor pensa no todo, né, Amor, ele quer reparar o erro do teu filho, casar teu filho, que era um dos preferidos ali, diz que ele é grande, né, diz que ele era bem visto, bem querido ali, né, e aí, ele quer fazer como é que se fala? Um contrato em que ajude a filha, que ajude o filho, né? Que ajude o povo dele. Então ele cresce o olho nas coisas que os filhos de Jacó e Jacó têm, né? E ele quer fazer a união de tudo. E fala que vão dar os filhos deles, né? As filhas deles como esposa e vice-versa. Vai fazer aquela união, vai virar um povo só. E para isso, os irmãos dela criam esse plano e falam assim, tá bom, você quer? Então, né, para que a gente faça isso, vocês precisam serem circuncidados. Nós não vamos nos unir a um povo que não é circuncidado. E aí Amor, com esse olho já grande nas coisas que vêm do povo de Jacó, ele fala com o povo dele ali na entrada da cidade, e todos os homens da cidade dele passam por essa cirurgia, né, essa circuncidação, né, que é a retirada do prepúcio ali do pênis. Então, no terceiro dia em que a dor era mais profunda, né, estavam todos os homens ali acamados, impossibilitados, sanguinariamente, entram Levi e Simeão com suas espadas e matam todos os homens. Todos os homens daquela cidade foram mortos por essa situação. Uma situação ruim, péssima, que foi o abuso, né? Como é que se diz? Cresceu a modo de fazer tantas consequências piores, né? Porque morreu uma cidade inteira, vamos dizer assim, de homens. Os filhos dele, de Jacó, saquearam tudo, levaram as crianças, as mulheres, tudo cativo. Ou seja, fizeram a destruição daquela cidade. Não sei te dizer se aquela cidade era uma cidade de homens só maus, né? Mas também não vi Deus retalhar o povo ali. Então eu não sei se, como se diz, se estava no plano de Deus já destruir todo aquele povo dessa forma ou não. Essa é uma questão que eu não vou, nem tudo a gente tem condições de entender, a nossa mente é limitada, o Senhor sabe os planos dele, sabe o que ele faz. Então, deixando isso aí de lado, vamos lá continuar aqui. O Jacó não aceita aquilo. O verdadeiro filho do Deus vivo, né, o verdadeiro servo do Senhor não aceita. E ele fala, vocês trouxeram desgosto, vocês fizeram aquilo que não deveriam ter feito. Ele repreende seus filhos ali, né? E também com um certo medo do povo agora se juntar, os povos em volta, né? Se juntar e virem atrás dele. E ele fala, sendo nós pouco povo, vão acabar com a gente. Só que ele tem a presença do Senhor, ele tem essa proteção do Senhor. E o Senhor fala ali com ele, naquele momento, estamos no capítulo 35 agora, iniciozinho aí, Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família. Jacó coloca em ordem a sua família. Jacó, puxa a tua família de volta para o caminho reto. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos, mudai as vossas vestes. Em outras palavras, se arrepende, pede perdão ao Senhor, né? Muda aí esse cenário que vocês estão vivendo aí, troca essas vestes, né? Vestes de vingança, vestes de raiva, vestes de ira, né? É basicamente isso que está dizendo aqui. Aí, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Versículo 4. Então deram a Jacó
todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe prendiam das orelhas. E Jacó as escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo ele partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Quando Jacó reorganiza ali sua família, né? Reorganiza tudo ali, chama a atenção deles, fala que, ó, Jacó não deixou livre assim, olha, quem quiser servir a Deus, vem comigo, quem não quiser fica. Não, Jacó deu uma ordem. Todos deveriam lavar, né, suas roupas, mudar suas vestes ali, se consertarem, né, e dar a ele todos os deuses, largar a mão de tudo que podia atrapalhar. Porque eu acredito que, assim como Jacó, o povo dele entendeu que essa era a chance deles saírem dali livres, né, saírem dali com esperança. E aí, quando Jacó enterra essas coisas, né, ou seja, acabou ali, o pavor, né, cadê? Vamos lá. O terror de Deus assola aquele povo, de modo que eles ficam com medo, assustados, e não vão atrás de Jacó, né? Deus livra Jacó, livra o povo, a família de Jacó, por amor a Jacó e a sua obediência, porque desde o começo Jacó está ali obedecendo ao Senhor em tudo. Então, nessa outra fuga de Jacó, né, Deus aparece mais uma vez e abençoa Jacó e reafirma que agora ele é Israel, será chamado Israel e não mais Jacó. E uma cena que eu imaginei que poderia ter sido linda, é que quando Deus acaba de falar com ele, né, ele é elevado, né, ao céu, assim, vai subindo. Eu imagino que visão. Olha, eu só queria poder ter algo assim, algo dessa intimidade assim com Deus para contar, né, essa experiência de ver, não digo que Jacó viu o rosto do Senhor, não tô nem falando disso, mas tô falando assim, algo que apareceu para ele, que simbolizava Deus ali, e fala com ele, e depois simplesmente vai subindo, mostrando da onde veio, mostrando que é do céu, que é de Deus mesmo. Perdão. E nessa situação aqui, a gente aprende que os filhos de Jacó agiram errado, mas ele não deixou que o seu povo se desviasse totalmente. Ele trouxe de volta. E mesmo que ao seu redor se faça o que não é do agrado de Deus, não perca você o foco em Deus. Faça o que estiver ao seu alcance para trazer de volta para o caminho do Senhor, né, para o caminho certo, aquele que anda errante. Então disse Jacó, né, lá no versículo 2, como eu já li, se encontra em Gênesis 35, versículo 2, tá? Mandou eles jogarem os deuses fora e se consertarem. Mesmo em meio ao medo de ser perseguido por causa do que seus filhos fizeram, Jacó permanece ouvindo a voz de Deus, levantando altares a Deus, ao Deus que sempre o acudiu. E ali, quando Deus fala com ele e sobe, aquela cena que eu falei tão linda, ele levanta outro altar ali ao Senhor, né? Coloca outra pedra para simbolizar exatamente o local onde Deus falou com ele. E ele unge, né, aquela pedra também mais uma vez. E outra coisa importante é que a gente vem vendo ao longo do caminho, né, desses capítulos todos de Gênesis, é que Noé levantava altares, Abraão, Isaac, Jacó, e eles estão sempre fazendo isso. Isso quer nos dizer algo, gente. Isso quer nos ensinar algo. E eu sempre vou por esse caminho, né? Que é pra gente deixar a nossa marca de que Deus habita na gente, de quem a gente serve, de qual é o Deus que nós servimos. A todos. Em qualquer lugar que passemos. Você não tem que se adequar, assim como Diná queria ali, né? Viver como as meninas ali, foi fazendo as coisas que as meninas faziam. Não é isso, você tem que mostrar que você é a diferença. Não é mostrar querer ser melhor do que os outros, não. Não é sobre isso que estamos falando aqui. É sobre você mostrar ao Deus que você serve. Olha, eu adoro a esse Deus. Eu faço isso para adorá-lo. Eu só adoro a Ele. É deixar claro, né? É deixar sempre marcado por onde você passou. É sempre ser grato, deixar ali, e todos os nomes dos lugares significam alguma coisa, né? Ali a gente vê que o Betel, né, significa Deus de Betel, Betel, casa de Deus. Então esse lugar ali onde foi falado, ele sempre considerou a casa de Deus. Lá no comecinho, quando ele está fugindo, ele fala que ali era mesmo a casa de Deus. E ele continua sempre reafirmando isso, né, que Deus habita naquele lugar. Então em qualquer lugar que Deus fala com ele, ele marca um altar. No lugar em que ele para viver, ele faz o teu altar.
E ali também está falando, aqui também fala sobre o nascimento. O capítulo 35 fala sobre o nascimento de Benjamim, que causou, né, ali a morte de Raquel, né, quando ela dá a luz a Benjamim, ela falece. Mas antes de dar a luz, ela bota o nome do menino de Benoni. Não sei se é assim que se pronuncia, mas que quer dizer filho da minha aflição. Porém, Jacó mudou o nome de Benoni para Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. Quando ela tem esse filho, né, e ela morre, eu já até comentei da outra vez que Deus tem os planos da vida dele, né? Da nossa vida, né? Porque os planos para a vida de Raquel, por que será que Raquel demorou tanto para ter os filhos? Porque ela só teria 2 e porque já estava escrito que ela, nesse segundo, ela perderia a sua vida. Então, às vezes, a gente também briga com o Senhor para ganhar algumas coisas que talvez não sejam para aquele momento, né? Às vezes, a gente também tem que avaliar com o Senhor ali o que vale e o que não vale. Um detalhe que eu vi esses dias também, alguém postou sobre o rei que teve um decreto de morte e ele simplesmente virou para o canto, chorou e dialogou ali com o Senhor, lembrando de tudo que ele havia feito sobre a vida dele, né, diante de Deus, e Deus deu mais 15 anos para ele. Porém, aí quando alguém postou ali, eu respondi, eu coloquei a situação seguinte, eu falei assim, mas se fosse para viver os 15 anos de vida que esse rei viveu, eu não teria discutido com o Senhor. Eu não teria pedido ao Senhor mais tempo de vida. Eu teria aceitado com alegria o momento em que ele falou, organiza a tua casa, né? Que certamente morrerás. Porque ali, nesse momento, eu vi o cuidado do Senhor com ele. Eu vi o Senhor querendo proteger ele de tudo aquilo que ele viveria. O Senhor estava dando para ele o melhor naquele momento, filho. Eu me lembro que você foi bom e eu tô te retirando daí. Só que ele não entendeu daquela forma e orou e chorou e Deus permitiu mais 15 anos. E esses 15 anos foram anos de sofrimento, coisas horríveis. Quem leu, né, vai saber. Se eu não me engano, foi ele que teve os olhos arrancados e foi levado, né, e para ser escravo, né, ficar lá preso em outro local, né, mas com outro povo, viu o teu povo ser massacrado. Então, assim, o que você anda pedindo pro Senhor que ele tá tardando a te dar na tua visão, sabe? Mas que pode estar te livrando de muita coisa. Fica com esse pensamento aí, reflete sobre isso. Muitas vezes a gente só quer o sim do Senhor, mas o não dele também é bênção. O não dele também é resposta, também é cuidado. E como já foi falado aqui, falei sobre a parte do reencontro, né, de Esaú e Jacó. Falei sobre a situação de Diná e Simeão e Levi, que agiram com muita ira e querendo, a justificativa deles era vingar um mal feito e eles fizeram 10, vamos dizer assim, a mais, né? E falei também sobre a morte de Raquel, sobre o que nos ensina, né? Sobre a gente pedir ao Senhor e querer, e às vezes o Senhor tem o melhor para nós. E aí chega a parte que fala sobre os descendentes de Esaú, né? E eu já deixei aqui frisado que foram inimigos, né? Os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó foram inimigos por toda uma vida. E que grande foram ali, né, os povos criados através deles, mas em nenhum tempo tiveram a união ali que os irmãos demonstraram, né, naquele capítulo lá, naquele reencontro. Então, que o Senhor venha falar mais ao seu coração. No próximo capítulo, né, que vai ser o 37, já começa a história de José, que tem muito ensinamento pra gente também. E que você possa refletir aí sobre tudo que foi dito aqui, sobre as nossas atitudes, sobre não deixar ser dominado por ira, mágoa, nada disso, sobre surpreender aqueles que pensam que vamos agir mal, né? Que você pense também em não fazer justiça com as próprias mãos, buscar sempre a justiça do Senhor, buscar sempre orar em prol daquilo que te faz mal, né? Uma dica que eu sempre dou, se alguém te fez mal e isso dói muito, a cada vez que você lembra, isso dói. É um exemplo que eu fiz comigo, tá? Eu orei pedindo a Deus, Senhor, tira de mim. Senhor, não, eu não quero, Pai, eu não quero viver com isso, eu não quero ficar lembrando disso, eu não quero ficar amargurada e toda vez jogar isso na cara da pessoa, eu não quero. Então, eu fui orando por mim, para Deus limpar o meu coração, e Deus limpou. E hoje eu consigo tratar a pessoa bem,
como já foi falado, né, eu no negócio do perdão, né, e não trago de volta pra minha vida completamente, mas também não fecho as minhas portas. Precisa de mim? Tô aqui. Pro que precisar, tô aqui. Mas a gente sabe que a gente perdoou quando a gente vê a pessoa em certa situação e a gente se compadece. E a gente sente que precisa, né, continuar orando pelaquela pessoa. Porque, como eu já disse aqui, não tem como você orar alguém que você não gosta, que você tem rancor. Orar por alguém que, se você já consegue orar por essa pessoa, é porque você já perdoou ela, né? Então, porque orar, pelo menos a minha oração é ato de amor. Não sei a sua, não é oração pra amaldiçoar não, né, crente? Abre o olho, hein, crente? Então, fica com todos esses alertas aí que eu lancei na sua mente, que o Senhor venha falar mais ao teu coração, que o próximo vídeo seja ainda mais edificante, que cada dia mais a gente venha aprender, entender e praticar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tchau!